E o meu hoje está paciente, está ligado na nossa oração. Nós somos sendo mesmo uns para com os outros, segundo Cristo fez. A Escritura nos deu identidade, trabalho mais semelhante, perseverança, paciência, satisfatório, conversa suave, depoimento, toda falta de motivo certo, como Deus tem paciência. Disciplina, presença de Jesus, a graça do Pai. Senhor amado, nosso Pai, agradecemos muito o favor, a oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, de podermos após o culto religioso, estarmos aqui na tua casa, pedimos que o Senhor nos abençoe, Deus, as nossas vidas. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem distribuído a cada um de nós, no trabalho, na educação, em tantos cuidados que o Senhor tem nos concedido. E dizemos que nós possamos
Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Todas as vezes que nos omitimos, que não amamos, não vivemos como o Senhor Jesus viveu aqui. Pai querido, nós queremos de todo o coração te agradar e sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E é somente pelo poder do Teu Espírito Santo, como diz a Tua Santa Escritura, Pai, nós poderemos viver assim, mais parecidos com Cristo. Molda-nos, ajuda-nos, Deus. Limpa o nosso coração, purifica a nossa alma, Deus. Dá-nos claramente a visão das oportunidades para amar, para demonstrar Tua graça, para demonstrar Tua justiça, para proclamar, ó Deus, através de palavras e de atitudes de amor, as virtudes do reino, do qual o Senhor nos chama a participar. Pai amado, que nós possamos, com os olhos abertos, como um dia o Senhor abriu os olhos do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aos irmãos de Roma naquele tempo, e com os olhos bem abertos, nós possamos te servir e te amar mais. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Possamos orar.
grande diferença. Uma família que escolhe servir e andar pelos caminhos de Deus pode abençoar milhões de pessoas. É isso que nós vemos aqui. É isso que nós vemos em outros textos da Bíblia também. E é isso que nós cremos. Que Deus, quando chamou vocês dois para Ele, transformou a vida de vocês pelo poder do Evangelho. E a família de vocês tem sido abençoada nesse chamado. Mas não só a família de vocês, nós também, a igreja, e outras pessoas. Porque o poder do Evangelho é capaz de fazer isso. Então nós estamos aqui para agradecer a Deus por isso. 40 anos de casamento, da Glória, do Sérgio, uma prole, uma descendência, e bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que Ele abençoa, e porque Ele abençoa, escolhem servi-lo e amá-lo. Então, louvado seja Deus por trazer vocês aqui nessa manhã e nos dar também essa alegria de participar com vocês desse momento tão significativo. Nós vamos orar. Eu convido a igreja a ficar em pé, por favor. E convido algumas pessoas da igreja a circundarem aqui essa família. Por favor, venham alguns aqui, demonstrando a nossa gratidão, nos juntando a eles nesse momento tão significativo para todos nós. Oremos. Nosso bondoso Deus, recebe a nossa gratidão nessa hora, por essa família que testemunhamos da graça, do poder, do amor, da misericórdia do Senhor presentes na vida deles. Louvamos ao Senhor porque há 40 anos Glória e Sérgio assumiram compromissos de acolhimento, amor e cuidado mútuos. E aqui estão eles, acompanhados de seus filhos, de seus netos, irmanados com a Igreja de Jesus Cristo, rendendo ao Senhor louvor sincero, porque o Senhor tem cuidado deles, tem acompanhado passo a passo a vida deles, os tem sustentado, os tem amparado, os tem erguido, e tem dado a eles, ó Deus, a certeza da vida eterna pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. E por todas essas e muitas outras bênçãos, ó Deus, é que nós rendemos ao Senhor o nosso louvor nessa manhã, certos de que o Senhor continuará a ser o Deus deles, o Redentor deles, o abençoador deles. E por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão, oferecida ao Senhor, em reconhecimento sincero dessas bênçãos, pelos méritos e pela mediação de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe vocês. Por favor, vamos cumprimentar os nossos irmãos. A igreja queira se assentar, por favor. E depois todos nós teremos a oportunidade de cumprimentar esse casal e sua família.
As crianças que estão conosco, que têm entre 2 e 7 anos, estão convidadas a acompanhar a nossa irmã missionária Jaqueline, que tem uma mensagem preparada para vocês. Então, a Jaqueline está à porta de entrada, pronta para receber as crianças. Eu convido vocês a voltarmos a abrir a Bíblia juntos. No livro de Gênesis, no capítulo 14. O que nós encontramos nos primeiros versículos do capítulo 14 do livro de Gênesis é o registro certo e verdadeiro da primeira e ampla guerra do mundo. Primeira vez que nações que viviam em relativa paz umas com as outras, se confrontaram num conflito, desculpando o pleonasmo, abrangente. Quando nós estudamos aqui os nomes que são colocados dos lugares e das pessoas que representavam esses lugares, nós compreendemos da geografia de então que é uma área bastante ampla que foi envolvida nesse conflito. Conflito que se configurou porque alguns reis resolveram deixar por sua própria conta e risco de pagar o tributo a outros reis mais poderosos. Não queriam mais servir, pagar tributo a esses reis. Aliás, a palavra rei é a palavra que mais aparece no texto, 28 vezes. E se você é um leitor da Bíblia, você sabe que é importante reparar nesses detalhes, da repetição de palavras que aparecem no texto bíblico. Daqui a pouco eu quero chamar a atenção especial para 2 reis que aparecem aqui. Acontece que essas nações estavam em guerra, uma guerra que afetava muita gente, mas nem todo mundo estava sendo afetado por ela. Abrão não estava diretamente sendo afetado por ela. Vivia numa região de relativa paz, diante dos conflitos que estavam acontecendo por ali, na vizinhança. Mas o sobrinho dele, Ló, foi diretamente afetado, porque ele vivia na cidade de Sodoma, e o rei de Sodoma, chamado Bera, foi um dos que se levantou em rebeldia contra os reis mais poderosos. E esses reis poderosos, então, se aproximaram de Sodoma, e Bera também foi um dos reis que, quando a situação apertou, em toda a sua coragem, ele fugiu. Na hora de resolver parar de pagar imposto, ele foi corajoso. Na hora de confrontar a pessoa a quem ele tinha de pagar, nem tanto. Ele fugiu. Então, tendo fugido, deixou exposto a sua cidade e toda a região a qual Sodoma governava. E lá estava Ló. E Ló foi levado então cativo, ele e seus bens. Ele também era um homem muito rico.
para a região a norte de Israel, onde hoje nós chamaríamos de Síria. Naquela época não tinha esse nome. Quando Abrão soube do que tinha acontecido, ele então resolveu resgatar o seu parente amado. Abrão estava peregrinando segundo a orientação de Deus, estava aprendendo a caminhar com Deus, mas Ló aparentemente não aprende nada. Mesmo vendo o seu tio nessa peregrinação de aprendizado, ele não aprende nada. Mas Abrão o ama. Por isso, ele coloca em risco a sua vida, os seus bens, os bens dos seus empregados ou escravos, porque ele também os tinha, e vai em resgate de Ló. E enfrenta uma guerra que não era necessariamente sua. E ao fazer isso, ele profeticamente nos lembra de Jesus Cristo, que veio ao mundo para colocar em risco e, de fato, entregar a sua vida em favor de pessoas que não estão aprendendo nada. Imediatamente os seus discípulos, que depois de terem ouvido Jesus Cristo falar sobre o reino dos céus, sobre os valores de Deus, não conseguem absorver nada daquilo. E quando Jesus Cristo disse que era chegada a sua hora, eles não conseguem entender sobre o que Jesus está falando. Então Ló representa os discípulos, Ló representa você, representa a mim. E Abrão é um tipo, é uma figura do resgatador. É uma figura de Jesus Cristo. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção hoje de manhã, dentre tudo que esse capítulo nos ensina, e às vezes a gente passa por um capítulo como esse em rápida leitura, nomes que a gente acha difícil pronunciar, lugares que a gente nunca ouviu falar, que não existem mais com esses nomes ditos aqui. O que tem aqui para a gente? E aqui nós encontramos algo precioso, porque quando Ló é resgatado e volta, e Abrão volta para o lugar onde ele vivia, junto a Hebrom, sai ao encontro dele dois reis. O rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Salém. E Abrão se confronta com duas propostas, com dois caminhos. E ele agora tem de fazer uma escolha diante de duas realidades. Melquisedeque, rei de Salém, que alguns entendem que é a mesma cidade que depois se chamaria Jerusalém, embora isso não esteja absolutamente comprovado, mas o autor de Hebreus coloca essa interpretação para nós. E Melquisedeque sai ao encontro dele com uma refeição profética, porque ele traz pão e vinho.
E nós sabemos que pão e vinho foram os dois elementos que Jesus Cristo escolheu e que nessa manhã nós temos a oportunidade de celebrar Jesus Cristo e o seu significado para nós. E esse sacerdote do Deus Altíssimo, porque naquela época os reis também eram sacerdotes, tinham esse duplo papel na sociedade. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo e ele abençoa Abrão. E diz a Abrão que a sua vitória sobre os reis, poderosos que foram, e ele tinha um número tão limitado de pessoas com ele, e conseguiu vencer exército tão grande, daqueles reis do Oriente. Então Melquisedeque esclarece a Abrão: Abrão, a vitória que você teve sobre aqueles reis foi uma dádiva do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja Abrão, que foi abençoado pelo Deus Altíssimo com essa vitória, e bendito seja o Deus Altíssimo, que realiza isso, que entregou nas tuas mãos estes adversários. Então essa é a primeira proposta que Abrão recebe, de reconhecer que a sua vitória foi uma dádiva desse Deus, e agora viver em consonância, em harmonia com isso. Como eu disse há pouco, Abrão está aprendendo a viver com esse Deus que ele não conhecia, mas que se revelou a ele. Ele está aprendendo a entregar a vida dele nas mãos desse Deus. Ele está aprendendo a confiar nesse Deus. E esse sacerdote de Deus, Melquisedeque, se aproxima dele e fala para ele: continua nesse caminho. Mas ele também é confrontado por um outro rei, o rei de Sodoma, o rei que fugiu na hora da batalha. E o rei de Sodoma propõe a Abrão uma sociedade. Versículo 21 diz: dá-me as pessoas que você resgatou, e os bens ficarão contigo. Essa é a sociedade proposta. Naquela cultura era algo admissível, segundo o que podemos conhecer daquela cultura, mas a resposta de Abrão é uma resposta que diz que ele não quer sociedade com um homem ímpio, um homem que não segue as orientações do Deus Altíssimo. E ele diz: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que Melquisedeque acabou de usar a mesma expressão, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Vejam a proposta, vejam a sagacidade da proposta do rei de Sodoma, mas a bênção que Deus deu a Abrão de discernir a armadilha que o rei de Sodoma tinha proposto. Porque dali a alguns dias, o rei de Sodoma iria dizer para todos os povos: eu enriqueci Abrão. Abrão já era um homem muito rico, e a riqueza não seria impedimento para ele servir a Deus. Ele não estava atrás de mais riquezas, ele estava agora andando na presença do Deus Altíssimo. E se ele quisesse mais riqueza, significaria que ele teria agora de diminuir os valores dele para conviver
com um homem ímpio, extremamente pecador, o que já tinha sido dito antes no capítulo 13, o que se torna ainda mais evidente à medida que você vai lendo o livro de Gênesis. E ele diz: não, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu desejo viver na companhia do Deus Altíssimo. Ele me chamou, eu estou andando segundo a palavra e a orientação dele. Não quero sociedade com você, não ficarei com um barbante seu. Os homens que estão aliados comigo, Escol, Aner e Manré, tomarão o seu quinhão do espólio dessa batalha, eu não. Só a comida que os meus homens comeram. Esse momento da vida de Abrão é um momento decisivo na sua caminhada. Porque ele precisou fazer uma escolha. Viver orientado pelo Deus Altíssimo, comer na presença do Deus Altíssimo, da comida do Deus Altíssimo, ou fazer sociedade com um homem ímpio, que iria cobrar na sua impiedade na hora que achasse certo. A fidelidade de Abrão. A mesma proposta nós também temos todos os dias, você e eu. Andar orientados pela palavra de Deus, ou nos deixarmos guiar por valores deste mundo. Abraão teve um sacerdote que lhe ensinou os valores de Deus. Nós também temos um sumo sacerdote que nos ensina quais são os valores de Deus, Jesus Cristo. Mil anos depois, o profeta Davi, que também era rei, falou sobre Melquisedeque. E lá no Salmo 110, ele nos diz que em meio às lutas ele é o grande vitorioso. E que o Messias seria sacerdote da ordem de Melquisedeque. E o autor de Hebreus, falando sobre Jesus Cristo, diz: Jesus é o nosso sumo sacerdote. É quem nos dá a orientação maior de Deus. Quem intercede por nós. Quem nos ensina a andar nos caminhos de Deus. Que o Senhor possa nos ensinar a andar por esses caminhos. Que em meio às lutas da nossa vida, nós não caiamos engodados, enganados por propostas que não têm a ver com a vontade dEle. Agora nós temos o pão e o vinho aqui diante de nós. O mesmo que Melquisedeque levou a Abrão. O Deus Altíssimo se faz representar por esses elementos, simples como são. E nós temos a oportunidade de celebrar o nosso chamado, a nossa fé, a nossa vocação e a certeza de que Deus está conosco. O coral da igreja nos ajuda nessa celebração com esse hino. E depois do cântico nós participamos da mesa e eu convido então os presbíteros a virmos adiante do povo de Deus para servirmos o rebanho de Deus aqui congregado.
Todos aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor e com a Igreja de Cristo estão convidados a participar desta mesa, a mesa do Senhor, para a nossa restauração e bênção. Nós vamos distribuir os dois elementos conjuntamente nessa manhã, por causa do tempo que temos aqui. Pode distribuir essas outras aí, por favor. Nós temos também aqui uma bandeja com pão sem glúten. Alguém aqui que precisa participar com esse elemento? Vou pedir para o Durval. Pode entregar, por favor, Durval.
Melquisedeque procurou Abraão, ele trouxe pão e vinho. 2000 anos depois, Jesus Cristo escolheu esses dois elementos, porque Ele é o verdadeiro Rei da paz e da justiça. E ao escolher esses elementos, Ele disse aos seus discípulos, como diz agora para nós, também discípulos, carentes da mesma paz e justiça que só dele pode vir. Isso é o meu corpo partido em vosso favor. Tomai e comei. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim. Nós temos um programa que está anunciado em nosso boletim, chama Happy Day, e eu convido a Silvia Capenacas para nos falar um pouco sobre esse programa. Por favor, Silvia. Obrigado. Bom dia, irmãos. Nós vamos ter esse mês uma programação elaborada pelo Departamento Infantil da nossa igreja, uma programação muito especial e muito importante. Ela vai ser subdividida em algumas partes. Então, nós vamos ter, nos dias 19 e 26, um evangelismo que vai ser feito em 2 praças. Lá nós iremos as nossas crianças com suas famílias, os jovens que apresentarão a pantomima, as nossas crianças cantarão, os diáconos estarão lá conosco, e todo aquele que quiser fazer parte, essa é uma programação para a igreja, então todo aquele que quiser fazer parte desse evangelismo está convidado aí com a gente. Nós nos encontraremos no dia 19 e 26, aqui na frente da igreja, às 9h30 da manhã, porque a programação vai começar às 10 e vai terminar por volta do meio-dia. As 2 praças vão ser aqui próximas, uma no dia 19 e uma no dia 26. Lá os jovens farão a programação muito parecida com o que eles fazem na viagem missionária. As nossas crianças cantarão e entregarão um folheto convidando para uma tarde muito especial que vai acontecer aqui na igreja, na quadra da igreja, no dia 26 à tarde, das 14 às 17 horas. Essa tarde vai ser uma tarde de muita brincadeira, mas com o evangelismo sendo ponto forte. Vai ter teatro, vai ter música, os jovens, mais uma vez, vão estar aqui nos ajudando, vão ter brincadeiras, vai ter um lanche, mas toda com foco para esses convidados especiais para ouvir a palavra de Deus. Nós estaremos vestidos com uma camiseta especial. Infelizmente, ela não ficou pronta ainda, não tenho ela aqui agora para mostrar para vocês, mas é uma camiseta com o Happy Day. Nós estaremos todos nas praças com essa camiseta. Nós já estamos fazendo a reserva e recebendo o pagamento delas aqui, hoje, depois do culto e da escola dominical. Eu e a Karen Bataglin, nós estamos com uma lista de camisetas para já receber o pedido de quem quer. Nós precisamos muito da oração de vocês. Nós vamos estar fazendo um trabalho fora da igreja e tão importante para a gente alcançar o nosso bairro. Então, ore por cada um de nós, ore pelas crianças e suas famílias, ore pelas pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e para que o Espírito Santo possa tocá-las. Obrigada.
Vamos nos colocar todos em pé novamente. Logo após a bênção, o coral da igreja vai cantar em louvor a Deus. Enquanto o coral canta, aqueles que vieram preparados poderão consagrar a Deus dízimos e ofertas também. Oremos. Te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã de voltarmos a nos reunir na Tua presença para adorá-lo, para gratificá-lo, Deus, para colocar diante do Senhor nossas vidas. A Tua palavra que lemos, que ouvimos, os hinos que cantamos, a companhia dos irmãos, tudo isso, ó Deus, veículos da nossa sincera adoração, e que a paz do Senhor possa dirigir sempre os nossos passos, e que a experiência de estar diante do Deus Altíssimo, que nos procura em Jesus Cristo, que nos resgata, possa de fato ser a grande marca da nossa existência. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós e todo o povo de Deus, congregado neste mundo para a glória do Deus Trino e bendito. Amém. Oh
A Igreja Presbiteriana do Brasil hoje lembra dos diáconos. Então, antes de ir embora, lembre de dar um abraço nos diáconos da igreja e encorajá-los a continuarem a servindo ao Senhor entre nós.